Nesta videoaula, você vai aprender a fazer cálculos com os valores de uma planilha. Bem, nós vamos começar a entender um pouco mais o que é uma planilha propriamente dita. Até então, a gente estava fazendo uma tabela. No último exercício, eu já deixei preparado ali para a gente fazer umas coisinhas legais, mas eu quero mostrar para vocês primeiro o que é como é que eu faço cálculos, né? Então, para isso, primeiro eu vou ter que entender o que são os operadores matemáticos dentro do Excel. Bem, somar, diminuir, multiplicar, dividir, como eu faço isso? Eu vou utilizar operadores matemáticos. Para somar, eu vou usar o operador matemático mais. Para diminuir, eu vou usar o operador matemático menos. Para multiplicar, eu vou usar o asterisco, ele vai ser o operador matemático da multiplicação. E para dividir, a barra é o operador matemático da divisão. Então, vamos entender um pouquinho isso. Eu vou pegar aqui um exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer nome, nota 1, nota 2 e média, certo? O nome, vou pegar aqui 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar 5 como se fosse uma turma de 5 alunos. Aqui vai ser texto. E nota 1, nota 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, vai até aqui, até o 7. Então, e esses aqui eu vou configurar como número de uma casa decimal. E aqui eu vou colocar os nomes, né? Ana Paula, Beatriz, Carlos e Eduardo e Francisco. Vou redimensionar aqui. Vou botar aqui o nomezinho legal. Demonstrativo de notas. Então, vou aumentar aqui um pouquinho para ficar isso. A Ana Paula tirou 6,5 na primeira prova e tirou 8 na segunda. A Beatriz tirou 9 na primeira prova e tirou 5 na segunda. O Carlos tirou 6,5 na primeira prova, 6,5 na primeira prova e tirou 3,8 na segunda. O Eduardo tirou 10 na primeira, 8,5 na segunda. Francisco tirou 9 e 9,5. Repara que quando não tem valor, né, eu não coloquei, não tem vírgula, né, o número é inteiro, eu boto 9 e aí ele já coloca automaticamente o vírgula 0, porque eu configurei como número de duas casas decimais. E aí agora, o que eu quero fazer? Eu quero justamente que ele calcule a média para mim. Eu poderia ter preparado isso antes. E aí, como é que ele vai fazer essa operação matemática? Bem, primeiramente eu tenho que lembrar como é que se calcula uma média. Bem, uma média é a soma de duas notas dividido por 2. Só que é a soma das duas notas dividido por 2. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu somo a nota 1 com a nota 2 e depois eu divido por 2. E como é que eu vou mandar o Excel fazer isso? Muito simples. Aqui é onde eu quero que apareça a minha nota. Se eu quisesse que aparecesse só a soma, como é que eu faria? Eu viria aqui e botaria toda a fórmula, começa com igual. Ou seja, essa célula vai ser igual ao quê? Igual ao valor dessa célula mais o valor dessa célula. E aí eu dou Enter. Repara que ele já calculou para a minha soma. 6,5 mais 8,5 é igual a 14,5. E agora, para a célula de baixo, é só eu fazer igual essa célula aqui
mais essa célula aqui e do Enter. Ah, mas vou ter que fazer um por um? Não, eu posso vir aqui, ó, clico no primeiro. Você está vendo que aqui quando eu seleciono fica esse quadradinho aqui, ó, na ponta? Eu coloco o mouse ali, clico, seguro e arrasto, e o que que ele faz? Ele aplicou a fórmula. Quando eu clico aqui nessa célula, olha o que ele fez. B3 mais C3. Quando eu clico aqui embaixo, o que que ele fez? B4 mais C4. Ou seja, quando eu clico e arrasto para baixo, ele mantém as colunas B e C e vai alterando quem? A linha. Agora, por que que eu estou colocando o nome das células e não o valor que está dentro das células? Justamente porque se eu vim aqui e errei, a Ana Paula ela tirou 8,7 na primeira prova. E aí, quando eu der Enter, olha o que acontece, ele já altera aqui para mim. Tá vendo? Então, a fórmula é boa por causa disso. Eu posso alterar os valores aqui, que o valor aqui já vai ser alterado direto. Mas, beleza, eu acho que isso ficou claro. Se fosse para diminuir, eu usaria menos. Se fosse para multiplicar, eu usaria o asterisco. Mas o que eu quero? Eu quero a média. Então, a média, na verdade, é o quê? É esse mais esse dividido por 2. Então, aqui, ó, já fiz esse mais esse, não é? Basta eu clicar aqui agora e fazer o quê? Barra, que é o dividido, por 2, correto? Então, Enter, ah lá, e 12,7. Ué, será que isso está certo? Vamos pegar a calculadora para dar uma olhada para ver se isso está certo mesmo? Eu acho que tem algum erro ali. Bem, aqui eu tenho a minha calculadora, vou lá fazer a conta, né? É 8,7 mais 8 dividido por 2. Ué, era para dar 8,35, que é arredondar para 8,4. Por que que deu 12,7? Vou te explicar por quê. Porque eu fiz aqui, ó, 8,3 mais 8 dividido por 2. O que está acontecendo? Ele está pegando o 8, dividindo por 2, que vai dar 4, e somando com o 8,7. Então, olha lá, 8,7 mais 4 dá 12,7. O que está errado aqui? Eu tenho que separar aqui com parênteses, olha. E aí, eu vou dizer, agora sim, ó, o que ele vai fazer? Ele vai somar primeiro o que está dentro do parêntese, depois ele vai dividir por 2. Olha só que interessante. Agora, lá, deu 8,4. Por que deu 8,4? A gente viu ali pela calculadora, né, que daria 8,35. Tá vendo? E ele botou 8,4. Por quê? Porque eu configurei para uma casa decimal, e aí a regra de arredondamento. Como eu quero uma casa decimal, eu olho a segunda casa decimal. Ela é igual ou maior a 5, eu aumento ela. Então, 5 é igual a 5, aumento de 8,3 para 8,4. E aí, agora, a mesma coisa, é só eu clicar aqui e arrastar, ou também, se eu quiser, eu posso vir aqui e dar 2 cliques. Ah lá. Então, eu tenho que a Ana Paula ficou com média 8,4, que a Beatriz ficou com média 7, o Carlos média 5,2, o Eduardo 9,3 e o Francisco 9,3 também. Então, e se eu vier aqui alterar qualquer nota, eu errei, né? Ou então, se eu venho aqui, ó, eu posso pegar aqui já, puxar para cá, ó. Se eu vier aqui agora, né, o José Antônio, ele tirou 8 e 7. Olha lá, e ele já vai. Agora aqui é o Leandro Almeida. O Leandro Almeida tirou 5 e 2. Aí, ó, 2,5. Vou botar 2,5, dar meio pontinho para o Leandro. E aí, eu vou lá, ó, Marcos Antônio. Ele tirou 10 e faltou a segunda prova, tirou 0. E aí, como já está preparado, ele já vai aí automaticamente fazendo os cálculos para mim. Então, é assim que eu vou utilizar. Lembrando, quando começa a célula, quando começa a fórmula, começa com igual, e aí eu vou colocar a minha fórmula, tá certo? Bem,
como a gente viu as fórmulas agora, é legal a gente aplicar. Então, na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aplicação e vou ensinar aí umas outras coisinhas para vocês em cima daquele exercício que nós fizemos da lista de funcionários. Bem, espero que vocês estejam gostando das videoaulas, espero vocês na nossa próxima videoaula e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.